Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo mais uma vez à nossa live, para participar de um culto racional ao Senhor, onde já tivemos um momento de louvor, agora teremos um momento da palavra, depois teremos um momento de muitas orações também, tá bom? E nesses dias de quarentena, nesses dias de pandemia, de isolamento social, nós estamos aqui já há mais de 30 dias cultuando ao Senhor todos os dias. Então todos os dias às 20 horas nós estamos aqui para dar glória a Deus, para sermos alimentados pela doce, maravilhosa e poderosa palavra de Deus, amém? E você que está aí conosco aí pela live do nosso Instagram, começa a convidar pessoas, chamar pessoas aí, manda 5 aí convites aí para pessoas, manda aviãozinho aí para convidar pessoas aí para poderem entrarem, poderem também serem abençoadas, amém? Quanto mais pessoas ouvirem da palavra, eu tenho certeza que a fé o Senhor vai gerar nos corações e as pessoas terão conhecimento de um Deus tão bom e tão maravilhoso, amém? E você que vai estar ouvindo a nossa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminhe essa mensagem aí para outras pessoas também, tá? Para que Deus também ele possa abençoá-los, amém, querido? Eu tenho uma palavra de Deus que está escrito aqui no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 15, Gênesis capítulo 15. Aqui tem uma palavra de Deus tremenda, maravilhosa, amém? E hoje eu quero falar sobre promessas de Deus que parecem impossíveis. Como assim, pastor? É isso mesmo. Tem promessas de Deus que parecem ser impossíveis. E nós vamos pegar o exemplo aqui de um homem que Deus fez uma promessa a ele e que para ele parecia impossível. Tá? A promessa de Deus foi grande, muito grande para ele. Foi além da realização de um sonho que ele tinha. Deus tinha algo maior ainda para este homem, tá? Mas ele decidiu, após ouvir a promessa, ele decidiu também crer. E é disso que eu quero falar com você nesse dia de hoje. Gênesis capítulo 15, capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém, querido? Querido, aqui fala a história de um homem maravilhoso que é conhecido pelos judeus como o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão, ele é o pai da fé, e esse título dado a ele não foi em vão. Um homem que ousou crer contra a esperança, um homem que acreditou tanto em Deus que recebeu esse título de o pai da fé. E é isso que eu quero falar também no teu coração, para que esta mensagem ela possa gerar fé no teu coração. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis, desculpa. Eu sei que há muitas situações contrárias. Eu sei que tem muita gente que tem promessa de Deus. Eu sei que Deus já tem falado muito ao teu coração, e você talvez esteja se perguntando: e agora aquilo que Deus me prometeu? E agora aquilo que eu estava acreditando? Aquilo que eu coloquei pela fé, o meu negócio, o meu casamento, tantos sonhos, tantas promessas de Deus para se cumprir na minha vida, e parece que o mundo está desabando. Querido, algumas promessas de Deus parecem impossíveis para nós, mas nunca nem jamais para o Senhor. E a Bíblia fala aqui a história desse homem chamado Abraão. Abraão foi um homem que Deus escolheu, que Deus chamou, e Deus já falou para ele assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou lhe mostrar. E a Bíblia diz que Abraão saiu, pegou a sua esposa, levou o seu sobrinho e saiu, sem sequer saber o destino, o lugar onde Deus iria
levá-lo, mas ele decidiu simplesmente obedecer, crer e confiar que aquele que estava chamando iria guiá-lo por um lugar que ele já tinha preparado para ele. E Abraão foi. E aqui fala em algum tempo, bem depois, tá? E que Abraão, o Senhor fala a Abraão que iria recompensá-lo, que estaria com ele. E Abraão aproveita esse momento de diálogo com Deus e diz: Senhor, como o Senhor vai me abençoar se eu não tenho filhos, não há herdeiro, eu não tenho descendência para quem deixar nem o que eu venho possuir, estou possuindo. Quem vai herdar tudo que eu tenho é um servo da minha casa. E Deus fala para Abraão o seguinte: olha, o teu herdeiro não será esse, mas o teu herdeiro, ele será um filho gerado por você. Esse será o seu herdeiro. E a Bíblia diz que Abraão, ao ouvir isso, claro que ele entendeu que ele já era um homem idoso, que a sua mulher também já era idosa, e que Sara, sua mulher, ela era estéril, ou seja, ela não podia dar à luz. Além dessa complicação, já havia uma outra complicação, que era uma idade avançada para os dois. Só que ele fez uma promessa a Abraão. E além de Deus prometer um filho para Abraão, que era o sonho dele, agora entra o sonho de Deus e a promessa de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus estava nesse diálogo com Abraão, a Bíblia diz aqui no capítulo 15, no versículo 5: e levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Nós estamos falando de um homem com uma idade avançada, com mais de 90 anos. Nós estamos falando de um homem casado com uma mulher também já idosa e que era estéril. Nós estamos falando de um homem que o sonho dele era ser pai pelo menos uma vez. Ele só queria ter um filho. E ele só queria saber para quem ele ia deixar tudo que ele havia conquistado, tudo que Deus havia abençoado na sua vida financeira. E Deus diz a ele o seguinte: olha, a tua descendência, ela será como as estrelas do céu. Deus chama ele para fora da tenda e diz: conte as estrelas, se é que você pode contar. E Deus já responde para ele: assim será a sua descendência. Aqui Deus promete um sonho que Abraão tanto queria, e Deus lança sobre ele agora uma promessa que para Abraão parecia ser impossível: uma grande descendência como as estrelas do céu, uma descendência grande. E Deus ele faz a promessa a um homem idoso. E Deus ele faz uma promessa a um homem idoso que é casado com uma mulher idosa e também estéril. Eu fico maravilhado com as coisas de Deus, porque às vezes ele nos faz promessas que para nós, seres humanos, literalmente parecem impossíveis. Deus ele pode lhe prometer algumas coisas que pode vir de forma fácil, entre aspas. Outras promessas que ele faz para nós, ele vai nos levar a lutar por elas. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o povo de Israel, quando Deus os tira do Egito e os leva até a terra de Canaã, ao chegar diante da terra de Canaã, Deus mostra a terra para eles. Moisés envia espias para espiarem a terra e saberem como era a terra. Eles foram, espiaram a terra, viram que a terra era boa, era uma terra que, na expressão de tão boa que era a terra, eles disseram: era uma terra que mana leite e mel, o que planta dá certo, é maravilhosa. Só que na terra havia gigantes, havia um povo que morava lá, e Deus disse: essa terra é de vocês, mas vocês vão ter que lutar. Essa é a promessa que eu tenho para vocês. Só que vocês vão lutar e vão expulsar os moradores de lá. E havia gigantes lá. Algumas promessas de Deus vai ser na luta, vai ser na tora mesmo. Vamos ter que lutar, vamos ter que batalhar. O pão de cada dia nós temos que lutar, temos que correr atrás. Então algumas promessas, há a promessa de Deus, há o lugar onde Deus ele mostra. Porém Deus ele vai requerer de nós um esforço para batalharmos, para lutarmos, para conquistarmos aquela promessa. Porém, há algumas promessas, em especial promessas grandes, e que além de serem um sonho nosso, se tornam também, ou antes de ser o nosso sonho,
é um sonho de Deus. Algumas promessas grandes e que vai estar em um campo que para nós parece ser impossível. Essas promessas, na sua grande maioria, essas grandes, só Deus ele pode fazer. Só Deus ele pode realizar. E algumas, em especial essas grandes, é Ele que realmente vai fazer, para que possamos entender que não foi a nossa força, não foi a nossa capacidade, não foi o nosso intelecto, não foi a sabedoria humana, não foi a influência de A, B ou C, mas foi o próprio Deus. E Deus ele faz uma promessa aqui a Abraão. Quando Abraão conversa com Deus e diz: Senhor, como o Senhor vai me abençoar se eu não tenho nem filho? Era o sonho de Abraão. Ele queria ter um filho com a sua esposa Sara, a qual ele amava. Ele queria ter um herdeiro. E Deus disse a ele: você vai ter um herdeiro gerado por você. Ou seja, Deus estava falando para Abraão o seguinte: Abraão, o teu sonho vai ser realizado. Mas não somente o seu sonho, o teu sonho. Porque eu tenho um sonho para você. E o meu sonho, ele vai além do seu. E Deus faz ele sair da tenda e mostra as estrelas no céu. E diz: conte-as, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Por isso que a palavra de Deus no Novo Testamento diz que o Senhor é aquele que Ele pode nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Esse Deus vivo, Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Senhor, Ele é um Deus que pode nos dar além, é um Deus que pode fazer além, é um Deus que quando faz promessa, e quando as promessas envolvem os seus planos, os seus sonhos, irmão, pode ter certeza, Ele vai fazer além da nossa capacidade, e vai estar dentro de um campo que para nós, dentro da nossa lógica, da nossa visão, parece ser impossível. Deus ele nos surpreende, Deus ele faz coisa para nós que parece, às vezes, não tem como isso acontecer. Eu não vejo perspectiva, eu não vejo nenhum sinal, como pode isso acontecer? Mas Deus ele é mestre em fazer isso, Ele é mestre em pegar homens incapazes e torná-los capazes. Deus é mestre em chamar à existência coisas que não existem. Deus ele fez isso na história. Amém? E a Bíblia quando fala aqui de Abraão, quando nós vamos aqui, por exemplo, para ainda dentro do mesmo livro de Gênesis, no capítulo 21, Gênesis capítulo 21, ou melhor, Gênesis capítulo 18, em Gênesis capítulo 18, quando Deus manda anjos ir a Abraão e falar a ele sobre o sonho dele, a realização desse sonho, desta promessa que Deus havia feito, que era uma promessa que, ainda que parecesse impossível, mas Deus não havia esquecido. Amém? Porque quando Deus ele faz uma promessa para nós, Ele não esquece. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Algumas pessoas podem nos fazer promessa e até esquecer. Outras nem sequer irão cumprir, ou porque não pode, ou às vezes no decorrer do tempo porque não quer. Mas Deus ele é completamente diferente. Quando Deus ele faz a promessa, Ele cumpre. Ele não esquece. E a Bíblia diz que Deus manda anjos falar agora com Abraão e traz um recado para ele e fala que versículo 11, Gênesis capítulo 18, versículo 11, Abraão e Sara já eram velhos e de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Versículo 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Veja que coisa maravilhosa. Deus fala para Abraão e Deus faz Sara, agora que é a sua esposa, escutar a promessa. Deus havia prometido a Abraão, depois vai de novo e relembra a promessa para ele e lança essa promessa sobre ele. A Bíblia diz que Sara estava por trás da tenda, no lugar onde não dava para ver. E quando ela escuta esta promessa trazida por Deus, uma relembrando a promessa que Deus havia feito a Abraão, Sara ouviu e ela disse: como pode isso acontecer? Eu já sou velha, meu Senhor já é idoso. A Bíblia fala que eles já haviam encerrado o costume natural, marido e casal, ou marido e mulher.
Eles já não tinham mais nenhuma relação, por conta da idade. E além dessa questão da idade, Sara ela era estéril. E ela disse: como pode isso acontecer? Isso não pode acontecer. E a Bíblia diz que Sara riu. E Deus ele fala para Sara, usando o anjo, e diz a Sara: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Querido, existe alguma coisa impossível para Deus? Não há. Para Sara ficou muito claro que para ela e para o seu marido ter um filho naquela condição, naquele tempo, tendo encerrado tudo, era impossível. Mas para Deus nada é impossível. Algumas promessas de Deus, irmão, elas vão acontecer além até da nossa crença. Quando Deus ele faz a promessa, quando Deus ele tem um plano, um propósito, isso pode ir além até da sua crença, porque já tinha encerrado, não tinha como acontecer dentro da lógica humana. Sara, idosa, estéril, Abraão, já idoso, não tinham mais contato, não tinham mais relações sexuais por conta da idade, mas Deus tinha feito uma promessa antes, no passado, e Deus não havia esquecido da sua promessa. E ainda que Sara duvidasse, ainda que Sara, analisando pela lógica humana, ela não tivesse naquele momento acreditando, mas Deus fala para ela: acaso há alguma coisa difícil para o Senhor? Querido, não há nada difícil para Deus. Algo também me chama a atenção, porque aqui no capítulo 21 do livro de Gênesis, no versículo 1, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara. Que coisa maravilhosa. Deus fez a promessa a Abraão, Sara também fazia parte da promessa, e mesmo Sara tendo rido, mesmo Sara naquele momento duvidando, dentro da sua perspectiva e da sua análise do momento, analisando pela lógica, ela sabendo que aquilo era impossível, mas Deus fez uma promessa. E Deus disse: não há nada difícil para o Senhor, Sara. E aqui no capítulo 21, Deus ele chega e diz: o Senhor foi bondoso com Sara. Quero falar para você que recebeu promessas de Deus, que essas promessas foram no passado, e que hoje você vive uma situação que até você tem dito: olha, hoje eu acho que está impossível acontecer. Eu quero trazer à memória a você o que Deus ele prometeu a você. E para você que talvez até pensou: eu acho que foi coisa da minha mente, de que Deus ele falou comigo. O que Deus ele prometeu vai acontecer, ainda que pareça impossível. E a Bíblia diz que Deus fala agora para Sara, porque ele foi bondoso com Sara. Porque Deus lhe dissera e fez por ela o que prometera. Sara, versículo 2, engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Veja que coisa maravilhosa. Você sabia que há uma época fixada por Deus para cumprir a sua promessa? Ou seja, há um tempo, há um dia, há uma hora e há um lugar fixado por Deus. Então, querido, se a promessa que Deus ele fez para você está dentro de um campo impossível, você só precisa confiar e você só precisa descansar, porque na época fixada por Deus, ou seja, no tempo de Deus, no dia, no mês, no ano e na hora certa que Deus ele prometeu, vai se cumprir, ainda que pareça impossível, ainda que o mundo esteja em caos, tudo desabando, ainda que esteja uma pandemia, ainda que a economia entre em colapso, ainda que pessoas estejam morrendo, ainda que situações estejam terríveis, mas aquilo que Deus ele promete vai se cumprir no tempo fixado por Ele. Precisamos aprender a descansar, nós precisamos aprender a confiar, nós precisamos aprender a descansar em Deus, porque Ele é poderoso. Amém? E no versículo 5 do capítulo 21 de Gênesis, diz assim a palavra de Deus: estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Deus fez uma promessa a um homem já idoso, e Deus ele cumpriu com a sua promessa. O que estava fixado por Deus era quando Abraão tivesse 100 anos de idade, ele seria pai.
E a promessa foi feita a um homem que já estava idoso, com 99 anos de idade, um homem que já havia encerrado o costume natural, homem e mulher, já não tinha mais relações com sua esposa Sara. Sua esposa também já era idosa e também era estéril. A promessa parecia ser impossível, estava dentro de um campo impossível. A questão não é parecer impossível, a grande questão é quem fez a promessa. E quem fez a promessa foi Deus. E quando Deus ele faz uma promessa, o diabo, o inferno, pessoas, problemas, nada disso consegue impedir o que Deus ele promete, porque para Deus nada é impossível. Nós lemos aqui em Lucas capítulo 1 versículo 37, afirma a mesma coisa: para Deus nada é impossível, porque Deus ele é poderoso. Amém? E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 11, diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ainda e assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Amém? Que coisa tremenda e que coisa maravilhosa. Sara, ela recebeu o poder para gerar um filho. Não havia recursos mais, não havia mais possibilidade, mas Sara, ela recebeu o poder. Tanto Sara como Abraão. O que Deus ele prometeu para você, você não vê acontecer, não há perspectiva. Talvez você diga: pastor, você não está entendendo, eu não tenho recursos, eu não tenho pessoas para poder me ajudar, eu não sei como eu irei fazer. Não se preocupe, porque Deus é Ele quem vai providenciar os recursos. Assim como Sara, ela recebeu o poder para gerar um filho, Deus ele vai prover todas as coisas para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Amém? Algumas promessas de Deus, é verdade, parecem para nós impossíveis, mas não para Ele, porque nada é impossível para Deus. Algumas das suas promessas estarão dentro de um campo que parece ser impossível. Algumas promessas de Deus, nós iremos olhar ao nosso redor e iremos entender: não tem como acontecer, impossível isso dar certo. Impossível para mim, impossível para você. Mas Deus pode te levar a um lugar que, dentro da sua lógica, você olhe e diga: é impossível. Mas você precisa declarar o que Abraão declarou: eu creio, Senhor. E a Bíblia diz que Abraão creu, e por ele ter crido do Senhor, por ele ter acreditado no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. No livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Somente, irmão, creia naquele que lhe prometeu. Amém? Como é que você está hoje? Em que situação você se encontra? Às vezes Deus ele faz isso. Ele permite, nem todo mal que vem dele, mas às vezes ele permite que o mal atue para ele mostrar o quanto ele é poderoso. Não vê o caso de Jó? Quando Deus fala com Jó e diz: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal? E Deus disse e Satanás disse a Deus o seguinte: Jó, ele é assim porque o Senhor tem cercado com todas as bênçãos. E Jó pediu permissão a Deus Satanás pediu permissão a Deus para tocar em Jó, para tirar tudo que ele tinha, para que Deus pudesse ver que Jó iria blasfemar dele.
Satanás sabia que Deus não ia mandar o mal sobre Jó, que Deus não ia tirar, que Deus não ia ferir, porque Jó tinha uma vida que agradava a Deus. E quando Deus permite, mas disse a ele: você pode tocar, mas você não pode tirar a vida dele. Por isso que a Bíblia diz, lá no Novo Testamento está escrito: aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. Às vezes o Senhor nos permite viver em situações em que nós não temos mais recursos, para que possamos entender que é Ele que traz os recursos. Vivemos dentro de uma lógica, claro que não vamos sair dela, mas em alguns momentos Deus ele vai mostrar que nem tudo vai funcionar pela lógica. Algumas coisas terão que funcionar pela fé. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Temos que viver pela fé. Cremos em um Deus que é tudo pode. A Bíblia, quando fala sobre o profeta Elias, já falei em outras mensagens aqui, Deus levou Elias no período da seca para ele viver na beira de um riacho chamado Riacho de Querite. E Deus disse: fique aqui, e eu vou dar ordem aos corvos, uma ave de rapina. E essa ave de rapina vai trazer para você, Elias, 2 vezes por dia, mas todos os dias, pão e carne. E a Bíblia diz que Elias foi alimentado e sustentado ali por este milagre, todos os dias.